Canal Porrada Geek aqui de novo no ar, com mais um vídeo aí, review de cinema. É o nosso primeiro, na verdade. A gente queria começar com esse vídeo de Star Wars, a gente já vem comentando sobre a série The Witcher, né não? Que a gente gostou e muitas coisas que a gente não gostou. E a gente está aqui para falar de Star Wars, a Ascensão Skywalker, né? The Rise of Skywalker. O Falco assistiu, eu assisti também. E a gente tava batendo um papo ali meio por cima, deixamos mesmo para falar aqui com vocês. E né, a gente vai falar o que a gente achou ruim demais, e o que a gente achou bom, né? E você também já vai curtindo o vídeo, deixa aí nos comentários pra gente a sua opinião, né? Se você concorda, se você discorda, claro, tudo respeitosamente, né? Vai lá no nosso Instagram também, pra gente manter esse bate-papo. A intenção aqui é bater papo. Eu estudei publicidade e propaganda os 2 primeiros anos. É focado em cinema, né? Cinema, rádio, porque você tem que produzir peças e no meu último trabalho de faculdade eu tive que fazer um curta-metragem. Então assim, eu sou muito fã do Tarantino, fiz uma coisa doida lá. E enfim, agora a gente vai comentar aí. Primeira coisa, eu vou deixar o Falco falar aí. Primeira impressão dele, depois ele vai falar o que ele achou de ruim do filme. Ah, cara, difícil. Não sou aficionado, tá? Eu curto Star Wars. Mas você assistiu todos? Assisti os 9 agora. Ah, isso. Eu sou da geração antiga, tá? A minha geração é a do George clássico. Lucas. É a do clássico. É. Cara, então vamos... Tem que traçar um paralelo com uma forma geral. É. Cara, igual o clássico não tem. Tá? Aí depois do clássico a gente teve a trilogia do Darth Vader. Isso, do né? Anakin. Que aí pegou a sua geração, né? Eu A acredito, minha eu também, acho porque muito a boa. minha geração é de lá pra cá. Mas essa trilogia especificamente eu não curti não, cara. Tá? Não curti, eu tentei Fala assistir isso. os Esse filmes. Cara, os personagens, faltou aquela empatia. Fica meio forçada a questão da menina que a gente já tinha falado, Da Rey. né? A Rey. Muito forçado, tudo muito Disney, tudo muito... Imediato, né? Imediatismo. Tem que ser agora. Cara, não sei. Então, especificamente desse filme, tá? Você falou, fala o que eu gostei, já o que eu não gostei. Algumas cenas eu achei bem legais, que fizeram jus ao épico, né? A todos os episódios. A cena da luta, essa cena da luta deles, cara, muito bem coreografada. Cara, aquela questão das ondas. Só que você não pode jogar o filme por uma única cena, né? As cenas que remetiam à parte clássica também, quando as naves aparecem, quando aparece o Red 5 lá, a nave do Luke, cara, eu até arrepiei porque traz aquela memória antiga e era Você tava objetivo comentando, dele. você tem uns cards, né, do Star Wars. Ah, cara, eu sou da época que tinha card game ainda, né? Eu cheguei a tinha ter. pouco. Cara, eu ainda tenho, tá guardado lá. Animal. Cara, quem não conhece, quem é geek raiz, mas não teve acesso, sem forma. Vocês não vão achar pra vender isso mais no Brasil. Cara, mesmo porque não vendia, era coisa que vinha de fora. Cara, era um jogo de cartas. Na época, há 20 anos atrás, você tinha Star Trek, Star Wars, Arquivo X, Lobisomem, Vampiro, o que você quisesse tinha. Mas o assunto aqui não é esse. Vamos lá. Star Wars, do filme. Eu gostei dessas partes que remetiam ao anterior. De resto, O que você cara, não gostou foi que você achou que o desenvolvimento cara, foi o que eu rápido. não gostei foi que eu cochilei, eu tive a mania de contar. Eu cochilei 13 vezes. Caramba. De dar aquela dormidinha e voltar. Cara, o ritmo, sabe? curtiu mesmo. Por que acontece? Na minha opinião, tá? Vamos respeitar a opinião de todo mundo, mas eu tenho esperança de que eu não tô sozinho. Cara, 9 filmes de uma franquia é muita coisa. Você não vê coisa nova. Você chegou a ver alguma novidade? Você falando isso é novo? Cara, antigamente, quando você vinha aquela cena das cantinas, pô, no clássico, quando entrava na cantina, as espécies e tal, aquilo era novidade. Todo mundo falava, olha lá o alienígena e tal. Na série intermediária, na trilogia intermediária, quando aparecia essa cena, você remetia anterior. Aí você falava, pô, que legal, ó. Só que agora, de novo, você olha, sabe, perde a significância. Você achou que um roteiro bem repetitivo? Ah, cara, eu dormi. Então, o roteiro em si, cara, os 3 filmes, infelizmente, não me cativaram. Personagem perdido. Não, Chewbacca, coitado do Chewbacca, cara. Ele aparecia lá pra chorar e tal e sumia. Muito personagem, muita história paralela.
e, cara, não levaram a lugar nenhum. Aí ressuscitaram o Lando, né? Puta, antológico também. Uma Mas, parte cara, boa, né? mas uma participaçãozinha tão besta, cara. O filme é muito grande para pouco aproveitamento dos personagens. Beleza. Não sou cineasta, né? Não sou crítico de cinema, mas infelizmente... Não, ninguém é. A gente tá fazendo um conteúdo só, né, pra discutir entre a gente aqui no canal. Comentem, tá? Pode concordar, discordar. Vocês concordam, discordam? Falar. E você, Eu vou concorda falar. ou discorda? O que eu concordo em partes, né? Vou falar umas partes um pouco técnicas. Realmente, a trilogia, ela começou coisas, essa nova, do J.J. Abrams, ela começou coisas e não terminou. Porque a gente teve uma quebra no meio. No episódio do meio foi um outro diretor. O episódio 7 foi o J.J. Abrams. Então ele criou todo um esquema para findar no terceiro filme. Mas ele saiu no segundo. Então isso atrapalhou muito. Isso aí vai dar uma nota, eu vou dar quase um 0 por causa disso. Por quê? Ele criou um roteiro para os personagens chaves, o que é normal, que nem o Falco tá reclamando que tem muitos personagens que dão em nada. Exatamente, se você coloca muitos personagens, acaba se perdendo. Cara, o fim não teve... O que ele fez ali? O J.J. Abrams, ele tem essa mania. Se você assistiu Lost, você sabe do que eu tô falando. Ele começa um monte de mistério, um em cima do outro, e você percebe que... Peraí, tá chegando no 10º episódio e como que vai resolver esses 50 mistérios? Porque ele vai jogando um em cima do outro, imagens chocantes para impactar você, dar plot twist para você assistir o próximo episódio e no fim não resolve nada. Então, a mesma coisa aconteceu com esse Star Wars. Então, o roteiro não fecha, porque lá no começo ele criou uma jornada para Rey, uma jornada para o Kylo, que aliás é o único que finaliza a jornada, ao meu ver. Isso é um ponto positivo, mas eu estou falando só dos negativos. Só que negativamente, por exemplo, personagens que tinham importância no episódio 7, eles no segundo tiveram algumas mudanças, mas continuaram com importância. E depois, esses personagens, alguns foram mortos, que atrapalharam a jornada de outros personagens. Por exemplo, o Kylo Ren sem a presença do Snoke e a própria Rey, sem a presença de um mal supremo por detrás. Porque o mal não é aquele que vai lá empunhando o sabre para matar, é aquele que está por detrás. Você via isso na trilogia clássica, o Palpatine e o Vader. O Vader era o executor, e o Palpatine agia mais ali como imperador mesmo, a mente, quando você via ele sentado no trono, Não tinha você pressão. gelava. Não tinha pressão. O episódio Palpatine aparece também tirado, né, da cartola. Então assim, eu achei ruim isso daí. O time foi errado. Eles erraram o time, o roteiro não resolve no final desse filme o que começou no episódio 7, deixou um monte de lacuna aberta que também foram abertas no episódio 8, porque um diretor, não sei se concordava com o outro, enfim, se telefonou pro cara dizendo, qual que era a sua ideia lá? Inclusive saiu uma entrevista que o cara que ia ser o diretor falou que o J.J. Abrams, quando assumiu agora, que foi chamado pela Disney de novo para fazer o episódio 9, ele, só no final, que ele chegou lá, abriu a porta, falou, dá um café e chama o Palpatine aí que a gente vai fazer cena com o Palpatine. O pessoal falou, como assim? O Imperador morreu na trilogia clássica. Ele falou, não, coloca ele aí. Foi o que disseram, falou que ele coloca ele aí. Mas e a explicação? Não tem explicação. Então, roteiro sem explicação, hoje você está tirando o público de burro. Todo mundo, com essas plataformas, informações de internet, todo mundo... Não é que você é um entendedor de cinema, mas de tanto você assistir, de tanto você ter convívio com pessoas que estão vendo e estão formando informações, você acaba vendo as mesmas falhas que eu vi, né? Então assim, eu achei ruim principalmente o desenvolvimento dos personagens no roteiro, né? E assim, não são apresentados problemas sem soluções, que é típico do J.J. Abrams, foi o que eu achei ruim, cara. Agora, e a solução tira da cartola, né? Isso. Não, o cara... Manda o contra-regra se virar. Agora vamos aos pontos positivos. Você primeiro, vai lá. Bom, positivo... Pelo menos a fotografia, cara, tava bonita. Em algumas cenas, algumas cenas, mas... Cara, fala, você é mais entusiasta que eu. Então, se eu falar, eu vou estar pecando, porque não me autorizo a falar. Eu vou falar. Quando eu assisti o episódio 7, fui ao cinema, eu assisti e tudo mais, e eu não fiquei muito empolgado. O visual ali e tal, eu falei, olha, peraí, esse cara, não sei, não
lugar do Vader, ele parece um adolescente, mas o ator é muito bom, né? Ele não passava aquela pressão, né? Isso. Aquela cara... E ficou com essa forma Mas até o final. eu entendi no final porque que ele é assim. Eu vou chegar lá. O que aconteceu? Tá, fui lá assistir o episódio, não gostei muito, eu me apeguei um pouco na Rey, porque é um personagem que você se apega, você vê que ela sai do nada, todo mundo quer ter essa oportunidade. Você quer ter essa oportunidade também. Por exemplo, você está fazendo uns desenhos e tal, e do nada alguém te descobre e você vai contratá-lo para Marvel. É tipo a Rey. A Rey, ela entrou de gaiato no navio, ela estava ali em Jakku e do nada ela encontrou com os caras, entrou na Millennium Falcon e começou uma jornada do nada realmente. Isso daí tem um porquê. Ela é ninguém. Veja bem, você vai entender isso no filme 8. Veja bem. Ela é ninguém, mas ela estava construindo uma história. Você sempre em filme medieval você vê isso, os caras comentando pro outro assim, sua família é de nobre, mas eles começaram como? Fazendo isso, fazendo aquilo, ou seja, antes eles eram ninguém. Agora eles são nobres, então a mesma coisa Star Wars, né? É uma paródia medieval, só que no espaço. Com espada laser e não espada de metal. Aí o que acontece? A Rey foi criando uma história. Quando você vê o filme 7, você fica em aberto. Tudo bem. Tal. Você olha aquela luta ridícula dela e do Kylo Ren. Os dois não tem muitas habilidades. Você vê uns golpes pesados. E você fala assim, nossa, mas... Caramba, eu me perguntei isso agora. Não na época. Se eu falar isso, eu estou sendo hipócrita. Mas eu olhei aquela luta pesada e falei, não, porque o sabre dele parece uma espada medieval, então a luta tem que ser mais estilo medieval tal. Não, nada a ver. O que acontece? Aí veio pro episódio 8, onde a gente viu todo um desenvolvimento da personagem da Rey, mostrando ela trilhando o caminho para deixar de ser ninguém, gente. Você tem que ver, porque assim, quando você volta na trilogia do Anakin Skywalker, não a clássica, a outra, o episódio 1, 2 e 3, o Anakin ele é pego como criança. Porque naquela época o que imperava era a República e um Jedi dominava, o Jedi podia sair na rua sem ter ameaça, não existia a ameaça Sith. Eles estavam por cima da carne seca. E os Siths estavam extintos, o Mestre Windu fala isso muito, né, interpretado pelo Samuel L. Jackson, o próprio Yoda fala assim, não, esquece, a gente acabou com eles. Então, o Jedi ele tinha muito tempo para ser acadêmico. É isso que eu estou falando. Uma coisa é o profissional, o cara que aprende na prática. E outra coisa é o cara que é acadêmico, que está lendo livros sobre sabre de luz, que está treinando com robôs. Numa luta real é diferente. Então aqueles Jedi que tinham peso de guerra, que enfrentaram os Siths, que enfrentaram duelos, single combats de sabre de luz com inimigos terríveis, como o Obi-Wan, o Qui-Gon, que lutaram contra o Darth Maul, eles tinham toda uma habilidade, cavalheirismo. Você via a forma de lutar, a forma deles se apresentar era diferente. E quando você vê a Rey ela segue o mesmo trilho que você falou, tem repetição de roteiro, e tem mesmo. Ela segue o mesmo esquema. Ela é o Luke Skywalker de saias. Ela não usa saias, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O Luke também, ele passou por isso na clássica. Ele foi ser treinado já velho, ele já era adulto. Então ele não tinha como ele manejar o sabre tão bem como o Obi-Wan ou o Anakin, que além de ser um prodígio da força, foi treinado de bebê, de criança. Então, de bebê não, né? De criança ali, mas muito infanto. Então a Rey, você pode ver que os movimentos dela são toscos, ela não tem disciplina, e tudo, mas você sabe o porquê. E quando tem aquela cena, que eu entendi agora, depois de ver esse filme também, a cena dela no espelho da força, do lado negro, ela olha pra frente e ela só vê ela. E ela olha pra trás e ela só vê ela. O que aquilo ali quis dizer agora nesse último filme? Que pra ela chegar em algum lugar só depende dela. Porque a força está presente em todos. Mas o Finn também usa a força. O Finn empunha o sabre e tenta lutar contra o Kylo Ren. Mas ele não tem o controle. A Rey ela começa a controlar. Ela tem mais facilidade pro controle. É como... Tem dois caras praticando arte marcial, mas tem um que tem mais facilidade, ele tem mais coordenação motora, ele aguenta a dor, o outro não suporta a dor, então tem medo de ser ferido, tem medo de levar um soco. Isso acontece, fecha os olhos, o outro não fecha o olho, é guerreiro, é corajoso. Tem vocação. Então assim, isso é um ponto muito positivo, porque nesse filme no 9, galera, pra gente concluir, ela dá continuidade à saga, ela vai, só que o que acontece? Pro cara querer agradar todo mundo,
ele achou que ainda precisava colocar mais uma coisa no bolso da Rey. Além da super habilidade, da super facilidade, quis colocar que ela não era ninguém. Ela era parente do cara mais frio das galáxias, o Imperador Palpatine. Um cara que você não imagina fletando. Ninguém explica a filha, primo, sobrinha. Você já imaginou, pessoal, o Palpatine, daquela panca dele, dando um chaveco em alguém nas galáxias, ele parando de conquistar e de obter o poder, o conhecimento da força para dominar todas as formas de vida? Você consegue imaginar ele parando para se casar, para passar um tempo, indo comprar pão nas galáxias? Você não vê isso, gente. Isso foi um erro brutal, cara. Isso foi um erro brutal. Aí, tá bom. O roteiro que foi todo construído, que você já começou a entender no episódio 8 da Rey, já começa a estragar aí. Segundo, agora a gente vem pra parte boa. A parte um pouco ruim. A Leia tava lá no meio, assim, pra mim, foi assim, colocar só pra puxar o sentimental do público. Infelizmente eles usaram a morte da atriz, que é muito carismática, ela é muito boa, você vendo ela ali. Mas você não acha que foi tipo um tributo nesse caso? Foi mais um tributo do que uma apropriação? Cara, a Disney não quer saber de tributo, a Disney quer saber de dinheiro. O que manda é isso aqui, amigo. Não adianta você vir falar pra mim que os caras são bonzinhos e tal, que eles não são. Eles estão vendo o lado comercial da coisa. Isso daí foi um puta de um desrespeito, beleza? Então o que acontece? Tá, colocou a mina lá, não serviu de nada, porque eu não me emocionei em nenhuma cena, porque você sabe, é ridículo aquilo, né? Eu achei que tinha que ter dado um isso fim é épico. o que eu queria falar, assim, não emociona. Exato. É um filme que você senta lá Isso. e você não consegue se emocionar Por de quê? cena nenhuma. Só me emocionei nas cenas que apareceram os equipamentos antigos e Isso. tal. Cara, Nostalgia, então, difícil, a mesma aconteceu com a Leia, eles tentaram trazer essa nostalgia. Eu tenho curiosidade de saber o pessoal mais novo, né, o pessoal dessa geração mais recente, né? O que eles estão achando, o que eles acharam. Também, vai Pra deixando mim nos comentários. Foi bem fraquinho. Então, bem assim, fraquinho. Se você não tem a bagagem que eu tenho, que o Falco tem, de ter assistido tudo e tá lembrando, você vai se sentir perdido, você não vai achar esse caminho que eu achei. Aí o que acontece? No episódio 8, a Rey estava caminhando para se tornar a Luke Skywalker. A herdeira realmente, a ascensão Skywalker. Mas o que aconteceu? Nesse filme novo, o J.J. Abrams quebra tudo que foi feito no episódio 8. Ele não quis continuar, dar continuidade à história, dar continuidade ao roteiro. Tem personagens que são apagados arbitrariamente, por exemplo, aquela japonesa, coreana, que tá ali, tem uma fé com um fim. Isso acaba não sendo explorado mais, assim, foi plantado no filme, aplantou no filme lá. Ah, mas nesse não interessa, ninguém quer ver isso, tá na guerra, o pessoal tá matando. O pessoal quer ver morte, sangue, cenas épicas, como o Falco falou, tá? Teve várias cenas épicas de batalha de sabre. Ah, cara, um bagulho que me incomoda extremamente, isso eu preciso falar, inclusive desde Bom, é outra... O Aquaman. O Aquaman era Disney também? Não. DC, não, mas foi a Disney que DC, fez? Warner. Warner. Tá. Bom, esses filmes hoje, muitos deles, cara, você tem cenas épicas, batalhas épicas, morre gente pra cacete, né? Aqui, morreu gente pra caramba, né? Terminou, as pessoas morreram, vai todo mundo lá comemorar e tomar um chopp, parece a Sailor Moon, que vai tomar um sorvete depois que mata o vilão. Cara, não tem emoção. Cara, solução de roteiro morreu besta. gente pra cacete. Os seus amigos explodiram quando vocês estavam no combate aéreo. Acabou, abraça, acabou, todo mundo agora é feliz. Cara, falta compromisso com uma história bem contada. Isso me incomoda. Isso. Cara. O Aquaman me incomodou. Porque pô, você tinha uma guerra civil ali, né, entre os habitantes lá das profundezas. E uma treta, cara. O mocinho e a mocinha se abraçam, dão beijo e tá todo mundo feliz. Cara, novela, morreu seu primo, morreu seu tio, morreu seu vizinho. E aí? O Tolkien ensina muito isso aí, que não podia fazer isso. Eu acho que é No por livro isso que a antigo. gente por isso que a gente Então, tem uma formação diferente. Aí, gente, cara. olha só, aí a gente vai na parte do roteiro que interessa, que importa. Que é o quê? O Kylo Ren. Se você, o título do filme era um spoiler na sua cara, Ascensão Skywalker, só tinha um Skywalker vivo. Ah, mas a Leia tava lá, você achou que a Leia ia lutar em algum momento? Você foi muito bobo, cara. Você me desculpa, mas assim, a atriz ela tinha falecido e
E a Leia nunca lutou. Ah, mas mostrou cena dela treinando com o Luke Skywalker. Treinar é diferente de combater. Você pode ir na academia treinar boxe 3 anos e na hora que eu te chamar pra uma luva você não vai. Porque te falta coragem e coração. Então assim, lutar em campo de batalha são outros 500. Tem cara que nunca treinou, mas vai lutar 10 vezes melhor do que um cavaleiro que passou a vida toda treinando. São coisas distintas. Exato. Tem que ter muito, você tem que nascer para aquilo. Então assim, o que acontece? O Kylo, ele teve a história, foi o único que o J.J. Abrams, eu acho que ele pensou assim, não, esse personagem, eu gosto dele, eu adoro o Kylo Ren, eu, tipo, gosto muito da Rey, mas gosto também do Kylo, eu acho que os dois se completam, e isso foi mostrado no filme, eles são os contrapesos da força, os dois, né, um faz uma coisa, o outro sente. Quando você vê no episódio 8 que o Kylo tá com aquele WhatsApp da força, ele fala com ela fala com ele, chega um momento que eles chegam a se tocar. E tem uma hora que ela tá chovendo e a água molha a luva do Kylo Ren. Então, ou seja, eles conseguem até trazer coisas na realidade para a vida do outro. De tão benéfico que é a vida de um para o outro. Eles não são antagonistas, né? Eles se completam. Não é uma coisa de romance, gente. É uma coisa assim como se fosse um yin yang. Físico, é um yin yang, né? Então, tem que existir o Kylo para que exista a Rey. Tem que existir a Rey para existir o Kylo. Isso foi mostrado no filme com maestria, eu gostei. Você vê aquela parte quando ela tá com dano ali mortal, ele dá a própria vida, né, para que ela volte. E quando ele acende para a luz novamente, a atuação do Adam Drill, né, eu não lembro o nome, ele é incrível. Você vê na face a diferença, né? Sai toda aquela coisa dark e o rosto dele é iluminado e tal. E ele se volta contra os Cavaleiros do Rain lá, e finalmente aparecem os Cavaleiros do Rain, só que assim, liga aí pros caras aí. Que cara, mano, vou ligar pra quem? Liga pros Cavaleiros do Rain que são meus manos. Ué, mas os caras não apareceram nos outros 2 filmes. Não interessa, os caras vão chegar agora. Você tava jogando videogame, tá jogando The Witcher, tava assistindo The Witcher. Aí, os caras aparecem do nada, não tem nenhum tipo de explicação. Isso é ruim. Ah, não, você quer explicação de tudo? Nem de tudo, mas se você colocou, é bom você explicar. Não, você tem que ter um compromisso, né, pra unir as coisas. Então, porque senão perde o atrativo. É o que eu te falei, eu assisti completamente diferente do seu ponto de vista. Uhum. Né? Vocês estão assistindo, vocês estão vendo que é outra pegada. Eu assisti, eu fui para comer pipoca e para fechar aquela sequência com um entretenimento descompromissado. O Márcio já curte a nível de fazer esse link, fazer esses pesos. Eu fiz o link até do tipo assim, por exemplo, se você prestar atenção, o Kylo Ren, você não pode comparar ele com o Vader, por exemplo. O Vader era um Sith, ele foi um cavaleiro Jedi, poderosíssimo, ensinado pelos melhores. Ele teve aula com Yoda, com o Qui-Gon Jinn, com o Obi-Wan. Então ele se tornou cavaleiro, depois ele se tornou um Sith. Porque ele foi treinado pelo maior dos Siths, o Palpatine. Então, assim, ele teve todo um know-how. O Kylo não é um Sith. Ah, mas ele tem um sabre vermelho. Amigão, o Kylo é um usuário da força. Porque até o Snoke, o supremo líder Snoke, nunca disse assim, eu sou o supremo Sith. Eu não sei se você percebeu. No episódio 7 e 8, nenhum dos caras maus falam que são Siths. Só os bonzinhos que dizem que são Jedi. Mas a Rey nunca chega a dizer que ela é uma Jedi também. Então você colocar que eles têm defeito, eles não lutam de sabre muito bem, eles não usam a força na plenitude, com um controle que o Vader tinha, que o Obi-Wan tinha, é por causa disso. Eu não sei se você percebeu, mas o Kylo, ele ainda teve um treinamento com o Luke, que foi bastante tempo. Você vê que ele foi treinado ali desde criança pelo Luke, né? Ele nasceu da irmã do Luke, então ele, desde criança ele teve o tio. Ele foi treinado mais ou menos ali, eu acredito, até uns 17 anos. E depois ele se volta para o lado negro, mas ali não existiam Siths. O último Sith foi Palpatine, e ele morreu. Ou, no caso aí do J.J. Abrams, ele estava em algum lugar tomando sol, sei lá. Enfim, Bom, sei. Tava nas trevas. Já sei. Ele estava construindo aquela frota lá com chave de fenda e martelo. Porque da onde que saiu aquilo também? Cara, bom. Mas... Cadê as pessoas? Onde estavam as pessoas? Não, e detalhe, que a frota tinha tripulação. Exato.
né? Mas, São pô, muitas pessoas cara. pra pilotar um destroyer. Então assim, gente, tudo isso ele vai jogando. E fizeram cenas patéticas, né? Aquela cena da cavalgada no espaço. Meu amigo, só o Senhor dos Anéis que faz cena de cavalgada épica e correta. A Arwen fugindo dos Nazgûl, ela vai fazendo, ela vai equitando, né? Fazendo curvas, dando um famoso olé. Ela não corre em linha reta, o que é corretíssimo. Porque o cara, se você corre em linha reta, você é um alvo fácil. Outra coisa também, a cavalgada em Rohan e no Abismo de Helm, os cavaleiros descem, os cavalos vão peitando, eles vão movimentando a espada de um lado para o outro, o que é feito. Isso, tem escudo nas pernas, ele deixa o escudo no joelho, porque você pode tomar um golpe ali. Então, assim, uma coisa perfeita. Ali foi feito por militares, ali foi uma coisa assim com consultoria. Aqui não, aqui foi assim, cenas para lembrar épicos e para tocar o emocional do público, que não funcionou, que tipo, a base de fãs antigos, que são o pessoal aí, que nem eu falo, que gosta da trilogia George Lucas, não curtiu, e o pessoal novo tá odiando, porque o pessoal não viu esses dramas do Finn. Tinha gente que tava shippando Finn e Poe, né, um casal homoafetivo, ficou só piadinha, não tem finalmente. Eu não sou contra isso daí, assim, eu assisti Game of Thrones, amigão, o cara pegava a irmã e não sei quem, não sei quem, eu consigo entender o universo e o roteiro, tá? Eu acho que você também deve fazer isso daí. Então, esse filme 9, ele só funciona se você linkar ele com todos os outros, tá? E mesmo assim, uma porrada de personagem vai ficar sem sentido. Até a própria Rey não tem sentido, porque a Rey, ela é parente do Palpatine, e o que o J.J. Abrams quis jogar pra você é que assim, ela sempre teve uma caída pro mal, o que é mentira. O Kylo sempre teve uma caída. O Kylo, se você olhar do 7 até o 9, ele foi um cara dúbio. Ele, na hora de matar o Han Solo, ele fica assim, eu mato ou não mato? Ele vai rezar pro Darth Vader, ele fala, meu avô me ajuda porque eu tô sentindo a luz. Ou seja, ele não sabia o que ele queria, ele não era um Sith, ele não era um Vader. Não, ele tava perdidaço. Ele tava tão perdido que no fim ele troca de lado. Ó, ele foi lá, peitou o Imperador, matou o pai, saiu na cacetada, quase matou a mãe. O cara, um assassino, impiedoso, mata velho, mata criança, fala assim, mata todo mundo e sai andando com um cachecol preto estiloso da Louis Vuitton. Ele não tá nem aí, tá ligado? Agora só que assim, no final ele tem a redenção. Por que eu achei bom? Eu achei possível, porque ele tem essa dúvida. Desde o começo nunca foi plantado que ele era um Sith. Nunca. Ele nunca falou, eu sou um Sith. Não, ele tinha dúvidas. E isso foi um perfeito. Pra mim tinha que ser assim, ó. Star Wars, uma história Kylo Ren. Por quê? Os outros personagens passaram pelo filme. A Rey não é o principal personagem. Mas ela ficou viva no final. Então, amigão, às vezes o herói é aquele que morre. Porque todo mundo vai contar a história dele, né? No final, ela vai lá e fala assim, não, eu agora vou ser uma ascensão Skywalker, eu vou ser uma Skywalker, e aqui a gente vai montar aqui a Ordem Skywalker, ou seja, uma homenagem pro Kylo, ele foi o último a morrer. Bom, desse sangue. É isso aí, né, cara? É isso, vamos fechar? Galera, vamos fechar, o vídeo ficou um pouco longo. Seguinte, da minha conclusão, tá? Quem não viu ainda, a gente não sabe quando vocês vão assistir esse vídeo, tá? Fecha a trilogia, fechou, tá? Das 3 trilogias, eu achei que foi a mais fraquinha, não faz falta, a trilogia inteira, infelizmente, não faz falta. Vale para você ver cenas legais, ver efeitos especiais, mas que nem a clássica e a do Vader, né, dos anos 90 ali para os anos 2000, cara, não tem comparação, não tem paralelo. Pode O que você acha? Eu fecho o pacote, porque como eu te falei, eu entendi a saga. Esse seu entendimento é coisa sua, foi você que fez os links, ou você... Não. Eu fiz um link porque assim... Ou seja, foi da sua força de vontade. Você falou, não, isso. Eu preciso entender isso para... Quando a gente estuda cinema e tudo, não existe filme ruim. É você que às vezes não viu a incoerência. Se você viu um filme do Lars von Trier,
até mesmo do Tarantino, às vezes se você não entender, amigão, Você tem que entrar no vai ficar espírito. uma bosta. Não, Tarantino, você não entra no espírito, Exato. já era. Então, por exemplo, o último filme dele lá, o Brad Pitt lá, é um cara que ele bate no Bruce Lee. Meu, vocês entenderam que o Brad Pitt é um personagem fictício. O Bruce Lee existiu de verdade. O personagem que o Leonardo DiCaprio faz também. Mas o Brad Pitt foi colocado ali pra tocar a zorra. Então, assim, se você não entendeu isso, você não sabe por que ele bateu no Bruce Lee. Django Livre, cara. Exato. Django Livre é o filme que você tem que entrar no... É o cara dar um tiro de costa e, assim, você sabe que é impossível, mas se você entrar no clima de western Tem que forçado, entrar no clima. então isso... Agora, Star Wars é isso. Eu estava no clima, mas eu esperava uma coisa tão épica quanto o clássico, ou bem amarrado igual o intermediário, a história do Darth Vader. Infelizmente, ficou devendo e disseram que era o fim, né? É. Será? Não, porque eu já li na internet a Disney prometendo, dizendo que Star Wars apenas está começando. Cara, Então, dinheiro chama continuações e é uma pena, porque boas histórias são as que deixam saudade. Pessoal, põe isso na sua cabeça. Se o negócio é bom, tem validade. tem fim. Tá? Tem que ter um fim, pra você falar, putz, aquilo era bom. É. Porque começa muito tempo, muita coisa, você vai perdendo interesse, vai errando a mão, vai ficando chato e já era, cara. Então, a opinião minha é essa. Respeito a de todo mundo. O Márcio deu uma aula aqui de Star Wars, espero que vocês tenham aproveitado. É isso aí, galera. Um beijo pra vocês. Beleza? A gente vai estar comentando